O teatro é uma arte coletiva. Os elementos que trazemos para a cena não nascem individualmente. Luz é dramaturgia. Cenário é dramaturgia. Direção é dramaturgia. Figurino é dramaturgia. A poética da cena é dramaturgia. Esse espetáculo eu tive uma grande dificuldade na relação com a projeção, porque o cenário que a Natália desenvolveu, umas placas de acrílico espelhado, ficava exatamente na linha do contraluz e eu tinha que equalizar muito isso com a projeção, porque nos momentos de projeção a luz interferia muito no que estava sendo projetado. Eu passei a usar algumas cores não convencionais. Eu fiz uma pesquisa de cores onde fugia do que a gente vinha acostumado a trabalhar, das cores prontas. A gente foi mesclando algumas cores, chegou num resultado que fugia um pouquinho do que a gente é acostumado a fazer. O cenário ele era interessante porque ele era meio espelhado, então assim, eu tinha que cuidar muito com a intensidade de luz que eu colocava, porque com a inclinação dele e com o espelhamento dele, qualquer luz que jogava, que rebatia no palco, acabava sendo refletido por ele. Então isso foi também mais um pequeno desafio. Mas esse cenário ele me ajudou muito porque ele absorvia muito bem as cores. Então, nos momentos de transição, onde a luz ficava num determinado ponto do palco, que eu iluminava ela com as luzes de chão, eu conseguia, quando não tinha projeção, eu conseguia fazer uma ambientação com aquele cenário. E esses espelhos, na verdade, não eram espelhos, eram policarbonatos com insufilme, que foi uma técnica que eu criei lá no musical Bibi para conseguir projetar, mesmo sendo um espelho. E isso funcionou super bem com as projeções do Rico e Renato Villarroca. O espetáculo que ele tem, para mim, traduz uma frase que uso, que é: o cenário e a luz são dramaturgia. O cenário e a luz contam a história, assim como o texto. Esse texto trata de uma mãe falando do seu filho que tem uma síndrome rara que o deforma. Você olhava para aquele bebê e não era o bebê lindo que todos encontram. Um bebê com as suas assimetrias. E o tempo todo a gente conversou sobre isso. Então você olhava aquele cenário com aqueles cacos, aquela coisa assimétrica, e de repente ele ficava lindo. A luz também era assimétrica e a junção dela com o cenário se transformava em flores, se transformava em ambientes belíssimos. Então era um modo como o cenário e a luz iam contando junto com a atriz a história dessa criança, a história dessa peça. Para a cenografia, eu fiquei pesquisando a questão da beleza no não convencional. Então eu fiquei olhando várias imagens e eu cheguei à imagem do espelho quebrado, que simbolizava também essas mães, esse conjunto de mães. Quando a Luíse falava, você não está sozinha, esse cenário acabava simbolizando essas várias mulheres que passavam por essa mesma situação. Eu me inspirei também numa técnica japonesa que eles pegam objetos quebrados e restauram com ouro, transformando esses objetos quebrados num objeto ainda mais valioso. Então é um novo olhar sobre o belo. E no mobiliário, a gente optou por um móvel que ao mesmo tempo tinha a aridez do ferro e essa assimetria e o conforto de uma espuma toda amarrada, tudo fugindo do padrão convencional de um sofá. Buscava essa simetria. E em cada objeto da cena, a gente também usava essa simbologia, tanto na jarra da água que ela bebia, quanto no copo, e até mesmo nos tapetes de forma assimétrica. Além dos recortes de luz que a gente conseguia em alguns momentos isolar ela em determinadas áreas, a luz ela tinha um ponto interessante, que a gente criava umas formas com a luz e a fumaça. Eu lembro que tinha um momento que ela estava iluminada aqui na frente e ela falava dos hibiscos, então eu coloquei umas locolights
batendo exatamente, fazendo uns fachos de luz exatamente em cima de cada placa. Remetia um pouco a uma planta, a um hibisco. Em alguns momentos a gente conseguia fazer essa analogia com a luz. Eles trabalham de maneira totalmente integrada, afinada, numa linguagem única. E quem lucra somos nós, né, que trabalhamos com eles. No nosso espetáculo que ele tem, as pessoas sempre comentavam que direção, cenário e luz era uma coisa só. E essa integração me ajudou muito para contar a minha história tão complexa. Diário do Farol, um espetáculo sobre a maldade, uma ideia do Domingos Oliveira. Um dia ele me chamou na casa dele, emprestou esse livro do João Ubaldo e falou: Fernando, aqui tem um monólogo sobre a maldade. E o Telmo Fernandes embarcou comigo nessa viagem. Lembro que eu reuni a equipe em casa e a gente fez uma leitura. Eu falei: olha, estou reunindo vocês, quem quiser sair, a hora é agora. Depois não tem mais como sair do projeto. E foi sensacional. Foi um trabalho que novamente, cenário e luz e tudo, contou a história como era o texto. A única coisa que a gente conversava é que tinha que ser um universo que representasse várias coisas, que tivesse estranheza e que pudesse receber esse ser, essa maldade. E eu lembro do impacto das pessoas assistindo, tanto impactadas com o trabalho do Telmo Fernandes, quanto o cenário e a luz. A gente ficou muito feliz, porque realmente foi uma conversa muito integrada entre todos os elementos do espetáculo. A tradução da maldade, a tradução do universo onde a maldade existe. Quando a gente fez a primeira leitura do Diário do Farol, eu imaginei essa luz com muitos recortes, como se fosse uma luz numa parede de tábuas, com algumas ranhuras, e a luz transpassasse por essas ranhuras. E eu fiquei com aquilo na cabeça, o espetáculo foi amadurecendo, e eu decidi seguir essa linha de raciocínio, seguir esse ponto inicial, que eu meio que saí da minha zona de conforto, porque eu arrisquei muita coisa nessa luz. Quando eu falo de arriscar, é porque eu pontuei muito essa luz. Tinha momentos de uma luz muito fechada só no olho dele, em algum ponto as luzes vinham cortando o corpo dele. Então, assim, a relação do Telmo também com a luz foi muito importante. A gente conseguiu desenhar, fazer uma luz muito precisa, muito marcada. Além disso, tinha o cenário, porque o cenário ele era todo feito de umas folhas de plástico. A Natália conseguiu uma textura incrível com esse cenário, com esse plástico, e isso me ajudou muito, porque eu coloquei umas par-LED dentro dessas placas de plástico, e ao mesmo tempo eu coloquei umas lâmpadas quentes. Então eu conseguia fazer essa relação, em momentos, essa luz ser uma luz muito fria, como se fosse um gelo, uma caverna. Em outro momento a luz ela já esquentava, então a gente conseguia muito esses opostos. Esse espetáculo tinha esse assunto super pesado da maldade e se passava em um farol. Então eu fiquei imaginando assim, como representar esse farol sem ser de uma forma realista, assim, buscar mais uma forma metafórica, abstrata. Eu fiquei olhando imagens de farol e o que mais me impressionou foi o vento e aquela força da natureza das ondas. E aquele ambiente hostil foi o que eu tentei representar. E eu cheguei nesses plásticos queimados, que foi talvez o cenário meu com Luz do Vilmar, que a gente tenha mais ficado assim numa comunhão total. Você não consegue entender aonde começa o cenário e aonde começa a luz, tudo se mistura. E eu fui criando essas veladuras também para projeção. Era uma projeção que ela ficava meio amorfa ali naquela história, mas que tinha um impacto, porque era feita em plásticos que
o Telmo, o ator, ele passava por entre esses plásticos, nesse ambiente hostil, essa história que fala da maldade. O Diário do Farol foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Fernando, a Natália e o Vilmar juntos, embora já tivesse trabalhado com eles anteriormente. E o que deu para sacar foi que sem a comunhão deles nesse processo, a gente não teria alcançado o resultado que alcançou. Era uma concepção bem abstrata, de uma história violentíssima, potente, que era o Diário do Farol, e precisava realmente ter essa comunhão. Ainda bem que eles estavam juntos. De trabalhar com esses três foi muito boa, por ter um espaço acolhedor e muito confortável para troca. Você acaba somando todas as potências dessas mentes brilhantes e consegue uma escrita da cena muito mais surpreendente do que se fossem trabalhando separadamente. Então todo esse entrosamento aparece em cena de fato. Quando eu cheguei no ensaio para assistir as primeiras marcações do Filber, ele já tinha marcado 1 ou 2 semanas lá do espetáculo e a gente foi lá assistir o ensaio. E ele tinha feito todo o cenário baseado em cadeiras. E aí entrava, saía a cadeira, aí eu estava assistindo as cadeiras e tentando entender aquele universo, já tinha estudado um pouco antes de ir para o ensaio. E aí ele no final do ensaio chega para mim e fala assim: e aí, o que você achou? Na frente de todo mundo. Aí eu falei: vamos ali no bar, a gente senta, conversa. Aí ele: não, vou falar aqui, todo mundo com coletivo. Aí eu tive que falar, né? Não vão ser cadeiras, né? Aí ele: hã? Aí todo mundo ficou meio sem graça. Eu falei, porque eu fiquei pensando em planos de ação. E aí o Filber, como já tem uma confiança muito grande em mim, anos de trabalho, ele embarcou nessa ideia. Falou: como assim planos de ação? E aí a gente foi conversando ali. Não, porque eu achava que esses planos poderiam servir tanto para sentar, quanto um plano mais alto, que elas pudessem ficar em pé, ou na altura mais ou menos de uma mesa. E aí a gente foi embarcando nesses planos. Para a cenografia do fundo, eu imaginei a topografia do rio, o mar, as montanhas. Tinha horas que, com a luz do Vilmar, aquela cenografia de fundo viravam espumas de ondas. Tinha momentos que elas viravam montanhas do rio. Foi isso que eu quis representar nessa cenografia. A luz ao redor da mesa, ela dava uma amplitude para o espaço, mas em determinadas cenas ela se fechava, porque como o cenário ele era uns praticáveis, com várias alturas diferentes, vários níveis, eu tive uma dificuldade porque, como a gente fez esse espetáculo no Sesc Copacabana, lá o pé direito é muito baixo. Então, em alguns praticáveis, eles tinham uma altura, lógico que eu fui conversando isso com a Natália, mas tinha alguns praticáveis que a gente não conseguiu evitar de ter uma altura um pouquinho maior. Então, eu tive que dar uma rebolada aí para conseguir achar um ângulo de luz que ficasse legal em cima desse praticável. Eu usei uma paleta de cores também um pouco diferenciada. O cenário que a Natália fez, no fundo, eu consegui em alguns momentos a sensação de um céu, em momentos no entardecer, o mar, isso tudo voltando ao que a gente falou antes, a dramaturgia da luz, né? Então a luz ela acompanhava o tempo todo essa delicadeza do texto da Clarice. Em alguns momentos a luz também ela seguia os atores. A luz ela nascia, a cena ia se compondo e a luz ia acompanhando, ela ia evoluindo, acompanhando tudo que estava acontecendo até ela se estabelecer. Fui convidado para dirigir espetáculo e tem aqui uma lição para os diretores. Às vezes a gente entra num projeto e já tem uma informação da produção, algo assim, diz, não, tem que ser simples, tem que ser de um jeito ou de outro. E eu fui meio para a sala de ensaio já influenciado por isso, que eu tinha que ser muito simples, que os objetos tinham que caber, não sei o quê.
E comecei a trabalhar no espetáculo, marcando a peça, fui usando cadeiras e gostando muito do que eu estava fazendo. Os atores entravam, colocavam a cadeira, faziam a cena, daí limpava o palco e tal. Aí foi passando uma semana, duas, eu já levantando a peça, porque eram uns poemas e trechos de escritos da Clarice Lispector. E quando a equipe veio assistir, eu lembro que a Natália virou para mim e eu pedi: Natália, diga aí o que você achou. E ela pensou um pouquinho, eu acho que ela queria falar só comigo, aí falou: mas não vai ser cadeira, né? Não pode ser cadeira. Na hora que ela falou aquilo, no exato segundo que ela falou, eu me assustei e ao mesmo tempo eu entendi. Claro que não pode ser cadeira, porque eu criei baseado numa informação de produção. Eu não me deixei contaminar pelo universo. E a Natália tinha estudado o universo da Clarice, ela percebeu o universo daqueles personagens, e foi a melhor coisa que aconteceu nesse espetáculo, porque então a luz também tinha um universo para iluminar a diferença dos planos, os personagens se soltavam num horizonte, e às vezes aquilo também era a casa. É nisso que a gente fala sobre coletivo. Você pode estar indo, ter certeza que está indo naquela direção. Aí alguém fala, você escuta e vê: não é, eu tenho que voltar. Há uma diferença muito grande. O teatro é uma arte coletiva, mas é diferente quando você começa a fazer um trabalho onde as pessoas não se conhecem, o diretor nunca trabalhou com aquele cenógrafo, com aquele iluminador, com aquele diretor musical. Mas quando o diretor já vem desenvolvendo uma relação com esses profissionais, é totalmente diferente. Né? Acontece uma verdadeira mágica, e isso passa para a gente uma confiança, uma tranquilidade, além de ser um prazer assistir esse encontro, essa camaradagem, essa parceria que um já conhece, já sabe o que o outro está querendo dizer ali, e isso é uma delícia, é um processo muito gostoso que faz toda a diferença também no resultado final.